Olá pessoal, vamos começar agora nossa aula sobre bens públicos, um tema que é da parte geral do nosso Código Civil, mas que também traz implicações em outras searas jurídicas, como nós vamos ver adiante. Então, sem mais delongas, vamos ao conceito de bens públicos, que nos é dado no artigo 98 do Código Civil, que diz que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. E esse conceito ele recebe algumas críticas doutrinárias e a gente vai comentar mais sobre isso adiante. E para que a gente compreenda esse conceito inicial, é necessário saber quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno. E o nosso Código Civil, em seu artigo 41, também nos traz esse rol, nos dizendo quem são, nos listando quem são essas pessoas jurídicas. Mais adiante, nós vamos ter um adendo. Atenção a esse detalhe, pessoal. Os bens pertencentes à pessoa jurídica de direito privado, como, por exemplo, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que prestem serviços públicos, elas se submeterão ao regime jurídico de direito público de bens. O que isso quer dizer, pessoal? O que a gente tem aqui é uma construção doutrinária que a gente pode chamar de teoria da aparência. Segundo a teoria da aparência, aqueles bens que eles estejam afetados à execução de um serviço público, que eles aparentem, quem vê de fora já imagina que aquele bem seja público por ele estar destinado à execução de um serviço de interesse público. Esses bens eles mereceriam um tratamento diferenciado. Ou seja, apesar de ainda conservar a sua característica de bem particular, a eles seriam aplicadas alguns benefícios que são aplicados aos bens públicos. Um exemplo bem claro que a gente tem disso são os contratos de locação, onde muitas vezes pessoas jurídicas de direito público interno, elas alugam bens privados para, nesses bens privados, nesses imóveis especialmente, executarem serviços públicos. E a população, a sociedade, enxerga aquele bem como um patrimônio público. Não dá para distinguir, para saber se é um bem privado ou não. Então, é aí que a gente consegue vislumbrar um pouco dessa teoria da aparência. Ainda referente a esse adendo, a gente tem dois julgados muito importantes das nossas cortes superiores, o STF e o STJ. O STF tem um julgado bem interessante, onde ele considerou que os bens dos Correios, eles são impenhoráveis. E teve uma ação onde alguns dos bens dos Correios foram penhorados para satisfazer um crédito trabalhista. E nesse julgado eles entenderam que por os bens dos Correios, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado, estarem sendo utilizados na execução do serviço público, eles mereciam esse tratamento diferenciado. E no mesmo sentido, temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou públicos os bens das empresas públicas. Agora, a classificação. Nós temos três critérios principais para classificar os bens públicos. O primeiro deles é quanto à destinação. O artigo 99 nos diz que são públicos os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais ou dominiais. As duas nomenclaturas estão corretas. E aqui ele nos dá alguns exemplos de que seriam esses bens de uso comum, especial e dominicais. Quando à titularidade, os bens podem ser federais, os pertencentes à União, estaduais, municipais ou distritais, os pertencentes ao Distrito Federal. E eu recomendo que vocês façam a leitura desses artigos para que vocês possam compreender esse critério de classificação. E o último critério quanto à disponibilidade. Os bens públicos podem ser indisponíveis por natureza. São aqueles bens que a gente vislumbra melhor observando os bens de uso comum do povo. Que eles conservam aquela característica de, por sua própria natureza, eles não têm um valor de mercado, como por exemplo as praias, as florestas, enfim, bens que a gente não vislumbra um valor de mercado, bens que são para o uso da população em geral. Os bens patrimoniais indisponíveis são aqueles que eles estão afetados
a alguma função pública. Enquanto eles conservarem essa qualificação, eles não são disponíveis, eles não podem ser alienados. Já os patrimoniais disponíveis são aqueles que integram o patrimônio da pessoa jurídica, mas eles não estão destinados à execução de alguma atividade específica. Afetação e desafetação. A afetação consiste em eu destinar aquele bem para alguma atividade específica, eu dar uma finalidade, eu pegar um prédio que é do meu patrimônio, eu, pessoa jurídica de direito público interno, e destinar aquele bem para que seja uma escola, um hospital, enfim. Já desafetar é eu retirar aquela função, aquela finalidade, aquela destinação, é o inverso. E por último nós temos as características peculiares dos bens públicos. A primeira delas é a inalienabilidade. Alguns doutrinadores gostam de dizer que seria uma restrição à alienabilidade, porque a inalienabilidade em si ela não é absoluta. Ela se aplica aos bens que não são disponíveis, por sua própria natureza, e aos que estão afetados a alguma atividade específica, e por isso não podem ser alienados. Em segundo plano, nós temos a impenhorabilidade, ou seja, os bens públicos não podem ser penhorados, não podem ser objetos de penhora. E a não onerabilidade quer dizer que os bens públicos eles não podem ser gravados de ônus real, eles não podem ser dados em garantia para a satisfação de um crédito. E, por último, a imprescritibilidade, que existe muita doutrina no sentido de que é das únicas características dos bens públicos que é absoluta. Por quê? Porque mesmo os bens dominiais ou dominicais, que não estão realmente afetados ao exercício da atividade pública, eles não podem ser usucapidos, não podem ser adquiridos por usucapião. No começo a gente pode até estranhar, porque a administração pública ela pode adquirir por usucapião, ela pode usucapião bem privado, mas o contrário não pode ocorrer.